Olá pessoal, tudo bem? Fabiano Malheiros aqui e eu estou trazendo mais um entrevistado para vocês hoje. Grande Givanildo Matias. Vulgo Giva. Isso aí, é um prazer estar conversando com você hoje e a gente vai bater um papo aqui sobre atendimento do personal, sobre carreira de personal e ele vai contar um pouco da experiência dele aí da franquia Test Trainer, cara. Então, seja bem-vindo, um prazer estar recebendo você aqui, cara. Prazer imenso, obrigado por essa oportunidade. Eu acho fantástico levar informação para o pessoal que está agora assistindo a gente, né? É importante essas pessoas entenderem um pouco mais o mundo por trás dos bastidores do personal trainer. A gente deve estar sendo assistido aqui por pessoas que estão querendo entrar nesse negócio, pessoas que já estão no meio, já está com o circo pegando fogo aí, e até mesmo profissionais que estão num nível mais elevado aí da carreira. Então acho que é muito interessante esse bate-papo, essa troca de experiência. Parabéns pelo seu trabalho, Fabiano. Eu acompanho alguns vídeos e acho sensacional. Obrigado pelas palavras aí, cara. E eu acredito que a gente está numa mesma missão, né, de elevar aí o nível do mercado de personal trainer, levar um pouco mais de conhecimento para esse público. A gente sabe que o personal ainda tem algumas carências, algumas deficiências e o grande intuito disso é suprir essas deficiências, né, essas necessidades. Eu sei que essa é uma missão que você abraça também. Então, para a gente começar, cara, eu queria que você contasse um pouco aí da sua história, a sua história e principalmente a história da Test Trainer, né, que tem essa missão aí de levar essa necessidade, suprir essa necessidade do personal trainer. Bom, é o seguinte, a minha história dentro da educação física, ela é um pouco atípica, né? Eu tive a oportunidade de empreender muito cedo. Então eu vim de uma família que teve cultura empreendedora, meus pais têm comércio até hoje, e eu nasci no meio disso. E até refletindo pouco tempo atrás, eu lembrei de outras façanhas já do mundo do empreendedorismo. Eu lembrei que, acho que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu queria comprar um videogame, e na época eu queria um Master System, que era algo em torno de uns R$200 aos dias de hoje. Mas minha mãe falou que só tinha R$100, que só dava para comprar um Atari. Falei, pô, eu quero o Master System. E aí eu lembro que não sei porquê, tinha aquele jornal da época, Primeira Mão, que vendia muita coisa, era como se fosse uma página amarela, que acho que tudo isso foi substituído pela internet. E aí eu lembro que eu comprei 2 videogames lá e vendi para 2 amigos mais caro o videogame. E aí me somou R$100 a mais que precisava e eu comprei o meu Master System. Tempos depois eu vendia óculos falsos. Quase fui morto na escola, né? Eu ia lá no Parque Dom Pedro, comprava óculos da Oakley, né? Todo bonitão, ia pra escola, vendia pros caras um pouco mais caro aquilo também. E o pessoal falava, é original? Eu falei, não, é original, pode. Depois quase que me mataram. Mas isso é interessante, associa, porque eu fui estudar educação física. No meu segundo ano de faculdade eu queria trabalhar na área. E eu, quando comecei a trabalhar na área, eu comecei também empreendendo. Então eu fundei em 2002 a Test Trainer, que até então é uma empresa posicionada no segmento de avaliação física. A gente terceirizava o serviço de avaliação física em academias e eu acreditava mesmo que eu ia ficar milionário com isso, porque a conta era muito certa. Eu falava, nossa, tantas academias não tem. Se eu implantar em tantas academias eu vou ganhar tanto, então beleza, né? Vou ficar rico, vou ficar milionário. E naturalmente isso não aconteceu, porque tem muitas coisas obscuras que a gente só descobre quando põe a mão na massa, né? Então eu acho que esse é um ponto X que tanto para você que está assistindo a gente, que vai entrar no mundo do personal trainer ou vai empreender, e entrar no mundo do personal trainer é empreender, porque você assume todos os riscos que qualquer negócio tem, você vai ter que aprender com seus próprios erros. Quanto mais você se preparar, mais curso, mais entendimento de negócio, mais experiência prática, menos você vai errar. Só que você vai ter que pôr a mão na massa, né? Porque às vezes a gente fica com relação à decisão de começar. Tem muita gente que está pensando, eu vou, não vou, e não vai. Então o primeiro passo para você começar a errar é você começar a atividade, empreender ou a sua atividade de personal trainer. Mas voltando ao assunto, depois de anos a gente entendeu que a Test Trainer ela
poderia vender outros serviços, né? E depois de uns 5 anos que eu tinha esse projeto rodando, eu transformei a minha empresa num Frankenstein. Frankenstein é o quê? Talvez você que está me vendo aí já passou por isso, conhece alguém que passou por isso. A gente vendia de tudo, mas na verdade não vendia nada. Que é muito comum. Vamos trabalhar com ginástica laboral? Vamos. Pô, fiquei sabendo que corrida dá dinheiro também. Vamos lá, vamos. Né? Vou trabalhar com administração de academia de condomínios. Vamos. E aí foi. Né? Então, nesse meio termo aí, serviu de muita lição, muito aprendizado. Né? A gente começou a trabalhar bastante em condomínios e aí foi se adquirida uma expertise dentro de condomínios, de penetração, de um monte de coisas nesse sentido, né? Só que a gente tinha um problema prático, né? Qual que é o problema prático? Da mão de obra, porque nesse tipo de trabalho a gente recrutava um profissional, administrava uma sala de musculação de condomínio e eu colocava esse profissional para trabalhar, treinava tudo bonitinho, só que eu passava a ter todos os problemas que todas as academias têm, com a mão de obra, porque falta, tem problema, e aí já teve casos de gente também que foi embora e levou um monte de aluno, esse tipo de coisa. E além de tudo, um risco trabalhista. E aí foi uma fase do projeto que eu estava bem triste, bem chateado. Falei, olha, a gente adquiriu uma puta expertise, uma penetração. O que me falta? Falta o sistema de mão de obra. Né? E aí nesse meio termo aí, Fabiano, coincidiu que eu comecei a estudar um pouco mais do mundo do franchise, do mundo das franquias. E aí a gente entendeu que se o meu negócio fosse apoiado nesse conceito, ele iria para frente. Eu tô falando pra caramba, né? Você quer perguntar alguma coisa? Quero perguntar sim. Eu falo, pessoal, desculpa. Cara. Não, mas Pareço sogra, né? Eu falo acho demais. Eu acho muito interessante, eu gosto de deixar, né, bem livre, porque essas vivências, isso é o dia a dia, isso é muito rico, porque possivelmente tem muita gente que está passando por isso. Né? E a gente mostrar que isso acontece com mais pessoas, que é assim que realmente acontece, né? É super importante. O empreendedor ele acaba ficando muito sozinho, né? Então ele não divide muitas coisas, ele leva as coisas meio que nas costas, né? Então ele não tem essa chance de dividir isso com muitas pessoas. E dividir do jeito que você está dividindo ajuda as pessoas a entender que, não é só comigo que está acontecendo. Faz parte. Você vai ter que passar por isso. Talvez você vai sofrer um pouco mais, talvez você vai sofrer um pouco menos, mas você vai passar por isso. Legal, cara. E agora a gente tá aqui numa atualização dos seus franqueados, né, da Test Trainer. Então eu queria que você contasse para a galera aí um pouco da vivência prática de lidar com o personal trainer. O que você daria de dica, até aproveitando essa expertise que você tem de lidar já com esse público, né? Já ter uma consultoria já com eles. O que você falaria para a galera que está lá, né? Enxergar um pouco diferente o atendimento de personal trainer. Então, dá uma dica bem prática do dia a dia, do cotidiano do personal trainer, para ele melhorar o atendimento, para ele realmente, captar mais clientes. Muito bom. Bom, legal. Por eu ter vindo de uma experiência diferente, né? Que esquece o mundo do empreendedorismo, vamos falar de atendimento, de serviço, certo? Claro. Eu vim do mundo da avaliação física. E nesse meio termo aí, nesse tempo que eu trabalhei com esse tipo de produto, de serviço, eu cheguei a realizar, fiz umas contas aproximadas, algo em torno de 20 mil avaliações. Muita gente. E aí a gente começou a perceber lá na ponta o que dava certo. Porque quando eu observava uma pessoa que tinha um puta resultado, eu falava, nossa, me explica um pouquinho, o que você está fazendo, como é que é, quantos dias você vem, quais são as atividades, não é? E aí a gente foi começando a ter, nesse momento, um pouco de uma certa visão mais holística, de entender quais seriam os melhores caminhos para levar os alunos ao resultado. E quando eu fui trabalhar com o personal trainer, que foi alguns anos depois, eu já levei esse conceito. Então, as pessoas esquecem um pouco que para você ser um personal trainer bem sucedido,
você precisa entregar resultado. Então, hoje a gente vê até uma manifestação de gente, eu tenho que aprender a vender, eu tenho que aprender a fazer marketing, eu tenho que aprender a negociar. Só que assim, a grande chave do negócio ainda é resultado do cliente. O quanto que você consegue levar ele ao resultado. E para você levar ele ao resultado, você vai ter que entender de algumas variáveis comportamentais em relação a possíveis sinais que possam provocar a motivação desse cliente e, acima de tudo, ter processos. Você tem que ter um processo de atendimento. A gente vê, e eu tive a oportunidade de fazer a primeira pesquisa nacional sobre o perfil do personal trainer no Brasil, que a gente teve a participação de mais de 2.300 profissionais, e a gente vê que as questões técnicas ainda deixam muito a desejar. Né? Então, uma prescrição realmente personalizada, porque será que não é o mesmo treino que ele faria na academia? O acompanhamento será que não é o mesmo que ele faria na academia? A gente vê hoje relatos de pessoas que trabalham há anos com o personal trainer e nunca sequer fez uma avaliação física do aluno. Nossa. E não só a avaliação, como também tem indicadores de performance. Então hoje é possível você entender toda essa mecânica e ter até o que a gente tem também, que eu desenvolvi uma ferramenta bem bacana, que a gente usa bastante e funciona, que ela é uma ferramenta que condiciona esses processos do aluno. Então a gente, depois de uma avaliação, depois de uma identificação dos principais problemas, das principais necessidades, a gente coloca isso tudo nessa ferramenta. E aí nós temos a meta principal, que é a meta do cliente. Só que isso a gente vai fragmentando. Isso já é muito usado em vários negócios. E a gente fragmenta, porque olha, no final do ano eu quero estar lá em cima, no topo daquela escada, mas calma. Nesse mês você tem que subir esse degrau. O que significa subir esse degrau? Significa talvez reduzir X% o percentual de gordura, significa aumentar X% em nível de força, significa dormir 1 hora a mais, significa ser mais ativo no final de semana, significa você mudar esses 2 hábitos alimentares, agora você vai beber mais água e você vai comer de 3 em 3 horas. Né? Então, o aluno, de uma forma geral, ele sabe o que tem que fazer. Até porque o cliente que a gente atende no mundo do personal trainer, ele não é bobo. É um cliente, né, no nível socioeconômico, classe B, B+, A, que ele sabe das coisas. A questão é o como fazer, e as pessoas precisam de uma fórmula, né, que não é uma fórmula mágica, mas ela precisa que alguém pegue na mão dela e vamos, primeiro esse passo, segundo esse, depois esse. Então, a parte do atendimento nesse sentido, que na minha opinião é indispensável, e ela é o principal, porque o primeiro passo para você ter mais cliente é você deixar de perder. Quanto menos você perder, mais cliente você vai ter, porque você vai vender e também você vai perder, mas quanto menos você perder e mais você vender, aí que a conta fica jóia. E aí envolve essas questões técnicas associadas a questões comportamentais, o relacionamento, entre outros aspectos aí que são imprescindíveis. Legal. E aí você falando de atendimento, né, o que eu, até complementando um pouco você está falando, eu falo que o atendimento do personal trainer tem 4 etapas, né? Uma é a avaliação, o start, né? A avaliação não necessariamente física, mas é o início, né? Indicadores, exatamente. Então, uma avaliação, aí você tem um planejamento do que você vai fazer, né? Então, a gente vai sair daqui e vai almejar chegar até lá. Perfeito. Né? E depois você tem a execução do plano, que é o dia a dia. Né? Nesse dia a dia você tem ali tem tarefas para cumprir na semana, no dia e tal. Então é a execução. E por fim, o 4º passo ali seria uma reavaliação. Né? Você medir realmente a gente chegou aonde a gente estava almejando e tal. Então exatamente. Seria ali os 4 passos. Né? Mas envolve muitos detalhes esses 4 passos. Né? E a gente está muito forte em buscar só conhecimento relativo a treinamento, a periodização e tal. É importante? Muito importante. Sim, né? Mas você falou de comportamento e tal. Então, é uma coisa que ainda é nova pra gente, a gente não usa, né? Eu sempre falo que o personal trainer, a gente tem uma visão de conhecimento técnico muito boa. Quer dizer, nem todos, mas a grande maioria tem um conhecimento técnico bom. Que o cliente precisa. Exato. Só que
o cliente continua treinando 2 vezes por semana. Né? Ele continua treinando 2 vezes por semana. Então, como é que a gente vai fazer para esse cliente, primeiro, ter um comprometimento, e segundo, como é que a gente vai fazer para ele treinar mais, né? Para a gente conseguir realmente levar isso para a prática, esse conhecimento técnico para a prática, porque senão nenhum conhecimento técnico vai valer a pena, não vai dar certo, né? Não, isso é ótima essa observação. Só para você ter ideia, eu vim hoje da minha academia e eu puxei um dado lá até que eu usei numa palestra também, que é a média de frequência semanal. E eu montei uma academia num conceitozinho mais prime, é próximo, tem tudo que eu entrego para o meu aluno de personal trainer lá na minha academia, o cara também tem, pagando o preço de uma hora aula que eu cobro, né? E a média de frequência é 1,55, 1,5 vezes por semana, a média semanal de todos os alunos da academia, né? E aí, quando a pessoa contrata um personal trainer, ela já vê na figura do personal trainer o que? Ou deveria ver? Algo mais associado à autoridade, né? Porque as pessoas têm que ser regidas. Por mais que o cara tenha um perfil mais diretivo, ele precisa de regra, ele precisa de alguém pegar e falar, meu amigo, tá vendo aqui? É aqui, né? Então a gente até brinca, né? Até quando vai na academia com o aluno, eu até falo, só tem um problema, eu vou puxar a tua orelha. E o que todo responde? Ai, que bom, é isso que eu estou precisando. Né? Então, são esses detalhes adicionais, inclusive o aluno entender que você tem método, que você tem planejamento, que vai fazer ele seguir. Né? E aí entra nas questões comportamentais, que é a coisa mais difícil do mundo de a gente trabalhar. Como é que eu vou ensinar um cara a ser simpático? Tem curso para simpatia? Como é que eu vou ensinar a ser comunicativo? Dá para melhorar. Tem técnica? Tem. Mas tem coisa que a vida tinha que ter te ensinado. Se ela não te ensinou, então a gente procura estratégias. Tem gente que a gente orienta. Olha, faz até um curso de teatro. Eu tive aluno de curso que eu falei, olha, faz um curso de teatro, cara. O cara fez, não é que deu certo? Né? Porque se soltou. Em especial a educação física, o trabalho principalmente dentro de academias que a grande maioria passou, ele é muito interessante nesse sentido, porque você lidar com públicos diversos que você tem que atender, você vai quebrando timidez, você vai quebrando alguns obstáculos e você vai melhorando nesses aspectos. Mas o resumo da ópera é o seguinte: quanto que o teu cliente te enxerga que você é uma autoridade, que você que entende daquele assunto? Você tem case? Isso eu bato no pé em cima dos caras. Por quê? O meu melhor case de resultado até hoje foi um aluno que, pelo menos no quesito emagrecimento, perdeu 20 quilos em 3 meses. 20 quilos em 3 meses treinando, comendo bem, acabou, né? Tem depoimento dele em vídeo, um monte de coisa, e eu tenho dado dele aqui, no meu celular não sai. Porque, o meu método vai fazer você ter resultado parecido com esse aqui. Pode não ser tanto quanto, mas vai. E aí automaticamente o que a pessoa imagina? Funciona. Então vira um pouco de profecia autorrealizável. Você tem tanta autoridade para falar daquilo, que a pessoa acredita tanto que ela segue o ritual, que é o quê? É frequência de treino. Ela vai 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ela vai fazer a lição de casa dela, e aí o que acontece com o resultado? Ele vai vir. Eu ainda ousaria dizer que meus amigos super técnicos não me levem a mal, mas o fator resultado, ele ainda está léguas de distância de ser um detalhe no treino. Não que isso seja indispensável, mas é o cara ir. Se o cara foi fazer, ele vai ter resultado. Se ele foi fazer, os dias que ele treina, ele se preocupa em comer melhor. Os dias que ele não treina, ele já chega no final de semana, ele chuta um balde. Então você vê, tem coisas que é totalmente incontrolável pra gente. A gente só tenta influenciar e a gente consegue, né? Fazendo ações como essa. Exatamente. E o profissional de educação física falou de comunicação e tal, a gente na prática, né, lida com muita gente, às vezes a sala de musculação tem muita gente, e às vezes até vai numa aula coletiva e tal. A comunicação, para a grande maioria, não é tão problema. Né? Essa comunicação, vamos falar de futebol, uma comunicação mais descontraída. Isso. Não é tão problema. Mas quando aí começa a falar sobre assuntos que não estão muitos na nossa alçada, como, por exemplo, falar de preço, começar uma linguagem mais de vendas, uma linguagem mais de marketing e tal, a comunicação muda.
né? Aí é talvez onde os profissionais travam um pouco, não, isso não é para mim, melhor não fazer isso e tal, né? E eu acredito que faz parte do negócio, personal trainer, marketing faz parte do negócio. Acredito não, né? É do negócio. Para né? você atender, você vai ter que ter aluno. Exatamente. Então faz parte de marketing, faz parte em vendas, então não tem como deixar isso de lado, né? Então, até não querendo me alongar muito aqui, porque daqui a pouco vai dar o horário da minha palestra lá, né? Verdade. E eu queria que você falasse para a galera aí um pouco mais de carreira, qual a visão que você tem, ou qual a visão que você passaria para eles enxergarem um pouco mais a longo prazo a carreira de personal trainer? Bom, eu divido isso daí em algumas partes, né? Praticamente a carreira do personal trainer eu divido ela em 4 fases, uma visão minha, né? Certo. Primeiro o começar. O começar é muito difícil, né? O começar normalmente o primeiro aluno, da grande maioria, até minha pesquisa também mostrou isso daí, é o cara que ele está em algum lugar, alguém bateu nas costas e falou, olha, você é personal? Eu estava falando para você que assim foi comigo. Né? Um aluno bateu nas minhas costas e falou, você dá personal? Eu falei, Lógico, você está falando comigo? Né? Dou, com certeza. E é assim que eu comecei. E aí eu imagino que ele tem um começo de carreira, né? E ele tem umas crenças, ele tem o trabalho fixo dele, e aí ele consegue uns 2, 3 aluninhos. A gente conhece pessoas, profissionais que estão a vida inteira com 2, 3 aluninhos. Porque na visão dele aquilo é um bico, ele tem a crença de não sair do trabalho fixo, né? E aquilo para ele é uma renda a mais, tá bom, beleza, amém, acabou. Esse é um ponto. A gente tem uma outra parte da história que as pessoas percebem, os profissionais, que isso é uma coisa boa mesmo, que é rentável, que pode ser séria, e eles começam a se capacitar. E aí eles vão buscar informações, vão fazer cursos, vão buscar especializações diversas, vão estudar gestão, vão estudar marketing, e ele começa a melhorar um pouquinho, ele começa talvez a chegar numa casa de uns 5, 6, 7 alunos. Só que para ele fazer isso, que é o que eu chamo de fase 2, ele vai ter que abrir mão de algum trabalho fixo. Que a realidade do profissional é o seguinte, trabalha em 2 ou 3 trabalhos fixos, né? Você tá a maioria até trabalha depois, quando se formou, faca na caveira, né? Pau pra toda a obra. O cara trabalha de manhã, sai correndo, vai para outra academia, depois vai à noite para outra academia. Na fase 2 ele percebe isso, ele abre mão de um. Tem gente que fica na fase 2 a vida inteira, só que tem gente que avança. O cara que avança, ele abre a mão, que eu chamaria de fase 3, que me dá a impressão que isso acontece depois de uns 3 a 5 anos atuando como personal e estudando, ele larga tudo e ele vai realmente viver do personal. Então é o que eu chamo de fase 2, né? E aí tem a fase 3. A fase 3 são os profissionais que eles realmente percebem que ele quer viver disso, que ele sabe que isso vai dar certo, que ele já tem a autoconfiança que precisa para se jogar no negócio, e ele abre mão de todo o trabalho fixo dele para poder atuar como personal trainer. Quando a gente ouve alguém falar que alguém ganha 12 mil, 15 mil, 20 mil reais como personal trainer, tem gente que acha, é mentira. Não, é verdade. A gente tem a oportunidade até de um franqueado nosso que ele bateu o mês passado quase 18 mil reais. Uau. Só que ele só faz isso. O cara é especialista nisso. Ele largou tudo para fazer isso daí, não é? E nessa fase 3 aí, as pessoas têm uma tendência a abrir, ou então ele não abre, ele quer ficar com o trabalhozinho dele fixo e acabou, né? Aí o que viria, o que eu chamaria de fase 4, é uma fase que é o sonho de todo profissional que atua nesse segmento, que é a fase do luxo. Porque você consegue realmente melhorar seu ticket médio. Eu acho que para a fase 3 você já melhora também, né? O seu ticket médio, mas nessa fase aí você realmente estabiliza que, olha, daqui para baixo eu nem saio de casa, e aí você trabalha em cima disso, e você não só faz isso, como você faz o sonho, o que é o sonho de todo personal trainer também, trabalhar com quem te paga bem e com quem você gosta, porque tem essa, você que está me ouvindo, você deve ter aluno até que talvez te pague bem, mas fala, nossa, putz, vou lá, né, fazer o quê? O cara paga bem.
Então acontece isso, porque tem uma questão de sintonia, não quer dizer que é uma má pessoa, que não é, mas tem um detalhe que tem gente que suga mais. A gente sai de aula às vezes e fala, meu Deus, preciso tomar um banho e dormir, porque suga, né? Então, eu imagino que a coisa vai mais ou menos nesse sentido. E daí para frente, eu já imagino que o profissional que chega nesse nível, na fase 3, que o cara tá independente só de personal trainer, trabalha só com isso, ou que ele está nessa fase 4, que eu chamo que está mais num luxo, que já chega um patamar de um ticket altíssimo, trabalhar com quem gosta, ele possivelmente já vai começar a pensar em empreender em outras coisas. E eu acho que é nesse momento que ele pode caminhar para um estúdio, até abrir uma academia, ou até fazer alguma coisa fora da área, né? O que eu não acho interessante, a gente vê também uma mobilização nesse sentido, é a pessoa que nunca nem atuou como personal trainer, nunca empreendeu, querer abrir um estúdio. Eu vejo que o estúdio é uma das maiores tendências do mercado, vai pipocar de estúdio, até porque está em ênfase o formato das academias low cost, que vai alimentar os estúdios, ok? Na minha visão. Só que precisa você passar por alguns estágios. Quanto mais você estuda, mais você passa rapidamente por esses estágios. Quanto mais experiências você tem, não tem uma regra de, vou ficar um ano nesse estágio. As coisas vão acontecendo naturalmente. Só que é importante o quê? Se manter tecnicamente muito bem estruturado, estudar questões comportamentais e principalmente as questões gerenciais. Muito bom, cara, muito bom. Cara, eu acho que essa informação aqui fechou com chave de ouro, né? Esse lance da carreira. Acho que independente do estágio que você esteja aí agora, né? Sempre algumas coisas vão ser importantes, né? Essa atualização constante, né? Essa visão de mercado, até de longo prazo, vai ser sempre importante. Você está sempre retomando essa visão, né? Fazendo uma análise sempre mais para frente, um pouquinho, onde que eu vou conseguir chegar, qual que é a tendência do mercado e tal. Então sempre está estudando o mercado, né? Mas acho que fechou com chave de ouro esse nosso bate-papo aqui, nossa entrevista. Foi muito bom, cara, estar ouvindo você. Acho que agregou muito aí para a audiência também, agregou muito para os personagens que estão ouvindo lá. Então eu quero agradecer aí por estar compartilhando um pouquinho aí do seu tempo, do seu conhecimento e trocando um pouco de ideia aqui com a gente. Agradeço mais uma vez, espero ter ajudado um pouco o pessoal que está ouvindo a gente a entender que é um mercado ótimo, é um mercado que vai crescer, mas ele é um mercado altamente competitivo. Eu também ousaria dizer uma coisa, para pelo menos 90% dos personal trainers que atuam no Brasil, eles têm uma sorte muito grande. Qual é essa sorte? O cliente, ainda hoje, ele não tem parâmetro do que é bom e do que é ruim. Se o cliente soubesse o que é bom e o que é ruim, eu acho que uns 90% ia ficar em casa, viu? Porque o cliente não tem parâmetro nenhum. Quando você vai comprar um carro, você sabe, olha, né, marca de carro, já vem umas na cabeça. Marca de mercado, já vem umas na cabeça. Posto de gasolina. Personal trainer, o cliente não tem referência. Ele compara com o professor da academia, é claro, tem que ser no mínimo melhor do que o professor da academia, né? Só que hoje já tem uma mobilização e eu estou muito feliz com isso, que eu vejo possíveis clientes que fazem aula teste com 1, com 2, 3 personal para depois escolher. Sabe o que eu acho isso? Eu acho ótimo. Então, é um mercado competitivo, se formam mais de 20 mil profissionais de educação física no Brasil e você tem que se mobilizar, você tem que estudar, você tem que se aproximar de pessoas que estudam, tem que sair da área, estudar coisa fora da área, porque eu tenho certeza que se deu certo para mim e para o Fabiano, também vai dar certo para você. Muito bom, cara. Então a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer aí você também a paciência de estar aqui com a gente e estar ouvindo a gente. Valeu. Valeu, Giva. Grande abraço. Valeu. Abraço, a gente fica por aqui. Valeu.